amigos do Peladronete, entramos ao vivo e aí, definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos. Amigo, eu tô aqui com ele, Fernando Maidana não tá não, quem tá aqui é Vitinho, da comédia, tudo bom? Show do Vitinho. Eu posso imitar o Maidana no programa inteiro, se você quiser. É só começar a gemer, porque ele é sexo, né? O Maidana é sexo. Maidana! Tá transando muito, Maidana, vocês não tem noção, gente. Maidanão batendo, hashtag Maidanão batendo, hein? Eu gostei tanto que você colocou o Sacão batendo no episódio passado, que momento. Cara, eu vou te falar que eu não resisti ao momento do Sacão batendo. Veio na minha cabeça, editando, eu falei, cara, é agora, tem que rolar o Sacão batendo. Uma vez por semana eu dou play nesse áudio. Tô muito triste, às vezes eu abro e dou play. Tá também o lei do Vitinho da comédia, vá. O pré-candidato cuja candidatura foi cancelada, que só me boicotaram. É isso, Gilmar Mendes. Mal, mas só o anúncio já fez os caras te copiar, né? Os caras querer fazer o que você ia fazer. Então, a quem interessa calar, Vidani presidente? A quem interessa? Gilmar Mendes. Você mesmo, ministro do STF. Então, vocês vão falar um pouquinho de futebolzinho? Vambora? Vambora. Então vamos, meus amigos. Alexandre de Moraes. Alô, Xandão, salve o Vidani. Pô, é isso, é a nossa única esperança. 72 horas, gente, vamos esperar. Os ouvintes do Pelado na Granja Comarina, amanhã de manhã. A Campanas velha, de cabelo verde. Puta que delícia. Peladronete de verão, me sinto nos programas da MTV de verão, Vitinho, que a galera gravava na praia. Nossa, assim, porra, Tata Werneck na praia rimando e brigando com os caras do... Podiam levar nós pra praia, né, pra gravar um pelado. Quando eu falo podiam, sou eu mesmo, né, porque eu que organizo aqui, então assim... alguma das suas personalidades podia fazer isso. Exato. Uma das minhas personalidades precisa ser um milionário irresponsável, passar tudo no meu cartão de crédito e depois eu me viro pra pagar. Mas, queria dizer que tem redes sociais no link aí no peladronete.com.br e, na verdade, segura um pouco peladronete.com.br, mas tem aí no post do programa, no seu aplicativo de podcast que tá tocando esse programa agora. Por que eu falo segura? Porque o site tá fora do ar, temporariamente. Tô tentando arrumar. Ele tá no ar, mas tá com problema de não achar post nenhum e tal. Então, provavelmente o banco de dados deu alguma merda que eu preciso descobrir o que é. E tô com o Bruno Gunter, nosso querido, que já gravou Pelada várias vezes também, que é o admin do Pelada aqui, que me ajuda muito no servidor. E ele tá me ajudando a resolver o problema. Enquanto isso não acontece, não teremos Comentroxas no programa de hoje por conta disso. Vai ter semana que vem do programa passado e desse aqui. Fiquem tranquilos que não seria injusto. Mas o site do Pelada tá fora do ar. No post do programa também, aí na descrição do episódio, do aplicativo que você tá ouvindo, tem nossas redes sociais particulares, @Príncipe Vidani, @Show do Vitinho e @MaidanLH no Twitter ou Fernando Maidana no Instagram. Ou Maidana Sexo no Xvideos. No futuro será tudo Maidana Sexo. Ele vai unificar com o do Xvideos dele, e aí vai ficar um perfil só. Tá rolando Fábrica de Filmes, mal acompanhado, tem feed próprio, link no post de cada um desses podcasts aí também, que a gente tá produzindo além do Pelada aqui. A gente postou 2 episódios de financiamento coletivo aí, nesse tempo de férias nosso, né? Episódiozinhos curtos, mas a gente volta já na semana que vem com o episódio. Episódios que eram exclusivos de financiamento coletivo e agora tá pra galera, é isso? Exatamente, a gente especificamente colocou os primeiros do financiamento, que é o Fábrica de Jogos e o Pausa pro Café, que a gente só fica falando merda. Da hora. Muito bom, inclusive, falem merda com seus amigos, é gostoso. Falem merda com seus amigos, como eu faço lá no meu podcast novo também, o Dentro da Minha Cabeça, tem link no post aí também pro 2º episódio, que já tá em todos os agregadores de podcast. O maior gancho que você já fez na história desse programa, desculpa, foi espetacular, de verdade. Essa semana estamos gravando com Cátia Barcelos, a Catiuxa. Pô, eu não ouvi esse, eu vou ter que ouvir, muito foda. Tá maravilhoso. O episódio chama Visão Aquém do Alcance, que é sobre usar óculos, né, as mazelas de usar óculos e adjacências. Então, óbvio que não é só sobre isso, a gente falou também sobre a vida passada de Cátia Barcelos. Sabe o que a Cátia era antes de estar na internet, Vitinho? Você sabe? Tem alguma ideia? Ela era corretora de imóveis, não. Cara, você nunca vai adivinhar no que ela é formada, por exemplo, na formação. A gente falou sobre isso no programa também, então você que gosta de Cátia Barcelos, quer descobrir um pouco mais sobre a vida pessoal dela, que ela jamais revela, porque ela deixa também um pouco pro Stalker trabalhar. O Stalker tem que merecer essa informação. Ele tem que ouvir o podcast do Vida. Exato. Stalkers interessados, ouçam Dentro da Minha Cabeça, que a gente deixou algumas informações que vocês não têm ainda. Mas é isso, pros ouvintes que são de Fortaleza, tipo o Brunex, já tinha me falado que a Cátia era da TV local lá em Fortaleza, eu não fazia ideia disso. Não é nisso que ela é formada também, então assim, entreguei, mas não entreguei. Vai lá, Stalker, ouve Dentro da Minha Cabeça, tem link no post também, mas em todas as plataformas de podcast, tá disponível pra você por aí também. Eu botei pra fora tudo aquilo que tava por dentro da minha alma, né? Uma vitória lutada, uma vitória no sangue, na raça, na vontade daquele que ama o Brasil, não daqueles que repudiam. Parecia até que eu ia ter um infarto. Ganhamos com dificuldade, não tínhamos a mesma velocidade. Respira, Zagallo. Esse foi um grande momento
da minha vida. É pra você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Bom, virada aqui pra começar esse programa, nessa notícia triste, essa última semana, o futebol perdeu o único tetracampeão mundial de futebol. Aos 92 anos morreu o Zagallo, essa lenda do futebol brasileiro e internacional. O maior vencedor de Copas do Mundo na história. Absurdo. Como treinador, jogador e tal. Pelé ganhou 3 como jogador, ninguém chegou nele até hoje, nem perto. Mas como treinador e coordenador técnico e jogador, o Zagallo venceu 4. As 4 primeiras Copas do Brasil tem dedo do Zagallo. As 2 primeiras tem pé, né? Dedo do pé, as 2 segundas, dedo da mão. Se for falar assim. E do pé também, que eu não sei o que ele deve ter chutado de atleta como técnico, é brincadeira. Zagallo, que só pra falar um pouco da história dele, ele nasceu em Alagoas, né? Mas ele foi pro Rio de Janeiro com 8 meses de vida. E aí aos 18 anos ele foi convocado, Vitinho, pra servir o exército. Não sei se você sabe disso. Não sabia. E lá que ele começou a relação dele com Copas do Mundo, com o revés. Você sabe o que ele tava fazendo na final da Copa de 50 no Maracanazo, Vitinho? O quê? A segurança das arquibancadas do Maracanã. Caralho, cara, olha isso. E é bizarro porque ele tá envolvido sempre, né, com Copa do Mundo. Mano, até no Maracanazo o Zagallo tava lá. Eu acho foda esse tipo de história, sabe por quê, mano? Me dá uma aumentada na lenda. Eu fico imaginando a fúria que o Zagallo sentiu ali, assistindo o jogo, falando, caralho, que merda, cara, os filhos da puta entregando esse jogo, caralho, que merda. E isso deve ter enfurecido ele ao longo dos próximos 8 anos, que ele virou ponta esquerda, foi jogar no Flamengo, foi tricampeão carioca ali, de 53 a 55, e aí foi pra Copa de 58, com 27 anos, 10 anos a mais que o Pelé, né, que ele tinha exatamente 10 anos a mais que o Pelé, e, cara, fez gol na final contra a Suécia, 5-2, jogou pra caralho, ele que tinha o nome de Formiguinha, né, e ajudou o Brasil a ganhar a primeira Copa do Mundo. Ele corria muito, ajudava muito na marcação, né? Pô, e é pouco comentado, porque a gente fala muito do Zagallo, pelo menos na minha geração, a gente viu muito o Zagallo já velho, né, e pós 94. Mas ele como jogador, o Vidani mandou no grupo hoje um vídeo de melhores momentos, ele era um puta de um jogador, completo pra cacete. Muito bom. Muito foda mesmo. Muito bom, muito rápido, muito rápido mesmo, assim, dos jogadores mais rápidos daquela época ali, que você vê os vídeos, você vê que ele é muito mais rápido que os outros, assim, ele passa nos zagueiros, não com facilidade, mas ele passa, assim, muito rápido. Ele tá longe do zagueiro, de repente ele tá na frente do zagueiro, você fala, caralho, como é que o Zagallo chegou lá? E de uma certa forma, não sei se parece maluquice pra você, mas me lembra um pouco o Modric, nessa coisa de cobrir o campo todo, tá ligado? O cara que... Só que fazendo isso nos anos 50. Assim. Eu acho que por ele jogar na ponta, ele lembra muito os jogadores modernos de hoje em dia, cara. Se você pegar um Salah, se você pegar um cara que... Ah, também. Eu não tô falando nem de qualidade técnica, tá, gente? Mas eu tô falando eu também não. De disposição em campo, assim, do cara que, pô, ele ajuda ali na marcação do lateral e ele tá, de repente, atacando lá na ponta no mesmo lance. Tipo, ele teria sido, Vitinho, o Jorge Henrique da geração dele. Pô, é uma comparação também. Sacanagem, não. Talvez. Talvez seria um pouco sacanagem com o Zagallo, mas talvez chamar ele de Gabriel Peck do seu tempo, acho que pode ajudar. Mas brincadeiras à parte, é esse tipo de jogador, né? Não é tanto, tipo, é difícil comparar a qualidade, quem é melhor ou pior, mas assim, essa coisa que eu falei do Modric é o cara que tem um fôlego maior que parece que todo mundo e que cobre o campo todo, assim, sabe? Ele tá em todo lugar se precisar. Assim. Esse apelido dele, Formiguinha, né, que é o apelido dele enquanto jogador, era justamente porque formiga tem essa questão de ser um operário, né, um animal operário. E ele era o jogador que se dedicava tanto pra correr no ataque quanto pra ajudar na marcação do meio campo, que era muito raro pra atacante na época. Isso não era taticamente desenvolvido. Na época o futebol era um pouco mais quadrado, vou chamar de quadrado assim, que você entendia que atacante atacava, zagueiro defendia e meio campo armava jogo. Era isso aí. E hoje a gente tem todo mundo multifunção, né? Isso é uma questão cultural, tática do futebol que evoluiu muito ao longo dos anos. Hoje é comum a gente ver um Vini Júnior marcando junto do lateral, tá ligado? A gente vê o Rodrigo voltando pra marcar. Uhum. Na época do Zagallo ninguém fazia isso. O ponta realmente ficava segurando o lateral lá na frente. Em vez dele voltar pra marcar, o lateral ficava marcando o ponta e não podia atacar, porque o ponta tava sempre na linha do meio campo. Então era o lateral não atacava e o ponta não defendia. Era meio que isso, né? O lateral bem mais defensor do que na época do Roberto, do Cafu, que o Roberto Carlos inaugurou isso, né? O lateral esquerdo, ponto esquerda. Sim. De repente ele tava lá atacando. Porra, foda. Inclusive no Bamba Pet, né? Roberto Carlos já de centroavante. Mas o Zagallo já fazia isso em 58, cara. Já tava voltando pra marcar, ajudando ali o meio campo. E é louco porque até hoje é assim, né? Os grandes jogadores, eles parecem sempre à frente do tempo, né? Você vê o Messi jogando, parece que ele é à frente de todo o resto. Mas acho que esses caras nessa época, tipo o Pelé, o Garrincha, o Zagallo também, acho que é mais gritante, eu acho, às vezes, você vê os vídeos, porque você vê coisas que você vê jogador fazendo hoje, sabe? E os caras estavam fazendo em 1950, assim. É a impressão que dá, inclusive quando a gente tava falando um pouco sobre isso, que eu mandei pro Vitinho um vídeo do Zagallo, dos lances dele na Copa de 58, assim, no jogo contra a França. Vocês podem procurar no YouTube, aqui é facinho de achar. Zagallo, Brasil e França, 58. E
aí lances dele. Cara, é curioso porque eu tava falando isso sobre o Pelé, né? Não sobre o Zagallo. Mas o Pelé, ele fazia o que o Messi fez depois que ficou conhecido como enganche, meio que o falso 9, meio que esse jogador sem posição fixa. Olha, ele tá na direita, olha, ele tá na esquerda. O Pelé em 58, com 17 anos de idade, tinha noção de jogo suficiente pra fazer isso. Sim. Esse é o tamanho do Pelé. Eu não vou nem me estender, porque senão esse programa vai ser outro sobre o Pelé. Já teve ano passado. É absurdo mesmo, né, cara? É absurdo. Mas é foda, porque você vê o Pelé nos lances do Zagallo, você fala, caralho, o Pelé tá em todo lugar do campo. Todos os lugares. O Pelé tá em tudo. Aquela jogada desse vídeo que eles fazem uma tabelinha e que o Garrincha sai... O Zagallo sai na linha de fundo. Passa o zagueiro também absurdo na velocidade. Cara, parece uma jogada do Barcelona, do Guardiola. Não parece uma coisa dos anos 50, entendeu? Cara, você veria essa jogada no PSG do ano retrasado com o Mbappé tablando com o Messi, por exemplo. Você veria isso, tá ligado? É uma parada super moderna, assim, e aquilo é semifinal da Copa de 58. Então, cara, muito foda. E o Zagallo, assim, a gente tá focando muito em 58, mas vale lembrar, 4 anos depois, já como atleta campeão pelo Botafogo, que foi o time que mais consagrou o Zagallo, ele foi bicampeão mundial com a seleção na Copa de 62, né? Em 64 ele aposentou como jogador, começou a treinar o Botafogo, virou treinador. E aí, meses antes da Copa de 70, o João Saldanha tem aquela questão com os militares e tal, e ele é retirado da seleção porque ele não queria baixar a cabeça pro comando da CBD, né? Então CBD. E aí o Zagallo foi convidado para ser o técnico da Copa de 70 e ele que comandou o time de Pelé, Tostão, Rivelino, considerada pra muita gente a melhor seleção de todos os tempos, e acho que deveria ser considerada por todo mundo a melhor seleção de todos os tempos. Eu acho que deveria ser considerado o melhor time de esportes coletivos da história, não só futebol. É, impossível, é. Mas assim, foi o tricampeonato mundial do Brasil e a seleção que revolucionou a história do esporte. Acho que tudo que veio depois daí, veio baseado em 70. O carrossel holandês, a própria questão do Guardiola hoje em dia, ele fala que se inspira muito em 70. Então, é uma seleção, pra mim, assim, a gente nunca vai ver um combinado de craques tão absurdo quanto em 70 o Brasil. Dificilmente a gente vai ter outro time assim. E aí, cara, beleza, passam-se 24 anos, o Brasil não ganha mais nenhuma Copa. Ele tá lá com o coordenador técnico do Parreira, em 94, pra participar também da campanha do Tetra, nos Estados Unidos. E aí, pô, por pouco ele não foi penta, porque em 98 levou o Brasil pra final da Copa do Mundo. Porra, bizarro, é. Perdeu pra França do Zidane. Então, assim, ele tem 5 finais de Copa, 4 conquistas. É bizarro. Pra mim tá bom. Existe uma chance dele ser hexa, né? Sei lá, se o Brasil ganha 98, talvez ele continuasse pra 2002, né? Porque não ia ir pro Filipão, não precisava trocar de técnico. Então, ele foi coordenador técnico também em 2006, né? Também na Copa do Mundo 2006. Então, olha aí. Ele poderia ter sido pelo menos penta em 2006 também, mais uma baita seleção que o Brasil teve, que acabou chegando só na quarta de final também. Então, ele ainda treinou todos os grandes do Rio, né? O Flamengo, o Vasco, o Fluminense. Treinou o Bangu também. Aí treinou seleções do Kuwait, do Emirados Árabes, da Arábia Saudita. Comandou o Al Hilal, inclusive, né? Atual time do Neymar. Olha aí. Aliás, só pra abrir o parênteses aqui pra gente não falar que a gente não falou do Neymar. A gente falou no mal acompanhado já, mas... nem vamos falar aqui da pataquada que é o Neymar pai emprestar 800 mil pro Daniel Alves na acusação dele, né? Cara, isso é de um nível de mau caratismo que não dá nem pra conversar a respeito. É o lance de... Eu acho engraçado isso, porque a mesma galera que não acreditou na presunção de inocência no processo do Lula, pro Daniel Alves é presunção de inocência pra cima e pra baixo. Vamos presumir, por mais que tudo aponte para quê, por mais que ele esteja preso preventivamente e esteja um monte de parada acontecendo, vamos nos envolver. Assim, pra mim o Neymar pai e o Neymar filho também, eles não podem ver uma merda que eles querem se envolver. Eu nunca vi isso, Vitinho. É bizarro, né, cara? Era só ficar quieto. Ninguém tinha envolvido neles nisso. Tava tranquilo. Pô, a quantidade de coisa que o Neymar ganharia se ele só ficasse quieto na vida dele. Ou deixaria de perder. Sim, é. Vamos voltar pro Zagallo, que é o que importa aqui. 97 teve um momento talvez mais icônico da carreira do Zagallo em relação à mídia, que foi quando ele ganhou a Copa América criticadíssimo, com uma seleção que estava sendo muito criticada, e ele mandou pra câmera, né, vocês vão ter que me engolir, que é a maior aspa da história de um treinador de futebol. Possível, isso é muito foda, pô. E é histórico o zoom na cara dele, né, e a forma como ele... Tanto que assim, eu nasci em 98, né, isso já tinha acontecido há 1 ano, e desde que eu me conheço por gente, eu sei desse momento do Zagallo, essa entrevista do Vocês Vão Ter Que Me Engolir, é uma das coisas mais icônicas da história do futebol mesmo, assim, é muito foda. Cara, é muito louco que essa Copa América foi na Bolívia, né, o Brasil venceu, inclusive, na final, a Bolívia, né, foi uma Copa América super bizarra, que eu lembro que o caminho pro Brasil ganhar foi super tranquilo, assim, o Brasil ganhou invicto, aliás, mais que invicto, 100%, ganhou todos os seus jogos da fase de grupos, ganhou da Costa Rica de 5-0, do México de 3-2, da Colômbia de 2-0, e aí você vê quem que era o time, era Romário, Ronaldo, no banco já o Edmundo voando no Brasil em 97, com o Djalminha na seleção, e aí nos jogos de quartas de final o Brasil pegou Paraguai 2-0 nas quartas, a Argentina rodou pro Peru, tá? Nas quartas de final. Aí o Brasil pegou o Peru nas semifinais e meteu apenas 7-0, Vitinho. Só isso, tá? Porra, é um pecado capital
fatal a gente não ter visto o Romário e Ronaldo numa Copa. De verdade, cara. E na final, Brasil e Bolívia. Cara, a Bolívia foi pra final da Copa América, tá ligado? Isso é meio bizarro pensar pra hoje, mas era em casa, jogos na altitude, né? Então eles tiveram uma chance, de fato, de ganhar a Copa América. Aí o Brasil venceu a final com o Denilson, o Ronaldo e o Zé Roberto. E aí o Zagallo, depois da final, ele vira e fala, cara, vocês vão ter que me engolir. Isso é muito foda, cara. É foda porque o Zagallo, ele é preenchido de simbologias também, né? Tem um negócio do 13 também, né? Sim. As coisas terem 13 palavras e de ter essa coisa do... 13 letras, é. É 13 letras, 13 palavras. Não, inclusive o Zagallo tem algumas citações disso de 13, né? Porque o 13 veio da esposa dele, né? Que era devota de Santo Antônio, cujo dia é 13 de junho. E aí ele fala que em sinônimo de fé e tal, eles também casaram no dia 13. Aí a esposa dele, a Alcina, também faz aniversário no dia 13, fazia, né? E 13 também é 31, ao contrário que é o ano que ele nasceu. Então ele ficava, cara, 13 era o número dele. Virou, quanto mais ele acreditou nessa simbologia, nessa simpatia, né? Como é que chama isso, né? Não é simpatia. Eu não sei o que é também. Me fugiu a palavra, mas é isso aí. Dessas crenças populares aí, me fugiu a palavra aqui. Todo mundo vai lembrar, menos eu sou um idiota aqui falando isso aqui sem saber a palavra. Eu também não tô lembrando, são dois idiotas. Olha só, aqui eu, Chico Bento, e a palavra que o Vidani tava procurando era superstição. Meus amigos. Mas eu lembro sempre em 2004, naquela Copa América que o Adriano faz o gol e o Brasil vira sobre a Argentina, que o Tevez tava fazendo embaixada, tava fazendo graça no canto do gramado. Ele falando na entrevista assim, Brasil campeão tem 13 letras e Argentina vice também. Muito foda, pô, vai tomar no... Foda. É muito foda, vai se fuder, cara. Ele, inclusive, na pandemia de Covid, ele que soltou a frase, né, dose de reforço tem 13 letras também, pra incentivar a população a tomar vacina contra a Covid, já com 90 anos de idade, bicho. Ou seja, ele fez mais que o Neymar. Pra mim, eu falei no programa passado e, cara, até teve gente que falou, né? Um cara mandou um e-mail aqui, que eu achei sacanagem. Lá vem. Foi o André Batista, mandou uma cartinha sobre o Zagallo. Ele falou, em tempos de Neymar e outros com cadeira cativa na seleção, vai lembrar que em 98 o Zagallo cortou o Romário, o gênio que venceu em 94, Confederações 97 a Copa América de 97, e era o melhor atacante brasileiro da época, que ele fez mais de 100 gols na temporada entre 97 e 98. A desculpa foi lesão, mas o Romário afirma até hoje que poderia jogar 100%. Na verdade, pelo que eu lembro aí, André, Romário disse que poderia jogar depois da fase de grupo 100%, mas antes ele já teria condições de jogo pra ir entrando desde o primeiro jogo da Copa. Ele fala, vale dizer que o Zagallo sobreviveu a uma guerra mundial, uma guerra fria, 21 Copas do Mundo, sobreviveu ao Rio de Janeiro, mas não sobreviveu quando o Vidani sugeriu ele na seleção. Aí achei sacanagem primeiro porque foi o Vitinho que sugeriu no programa passado o Zagallo. É verdade. Eu só concordei e disse que se tivesse mais novo chamaria assim, justamente porque, cara, sem sacanagem, como a maior homenagem que eu posso dizer ao Zagallo, e eu fico feliz que a gente falou isso no programa anterior ao falecimento dele, pra não acharem que eu tô forçando a barra aqui. Eu realmente acho, Vitinho, que ele é a maior figura da história da seleção brasileira. De vitoriosa, de personagem. O Zagallo é o personagem mais vitorioso da história da seleção, cara. Tem nada igual. É até interessante nesse sentido porque ele tem algo que o Pelé não teve, que é carisma, né? O Pelé, ele é um excelente jogador, mas a figura do Pelé não é uma pessoa... Você tá entendendo o que eu tô falando, né? Tipo, ele não era marcante por isso. Eu discordo com a palavra carisma. Eu acho que assim, eu acho que o Pelé teve muito carisma, tanto que o Pelé foi o primeiro superstar do futebol de fazer CD, o Pelé tinha muito carisma. É, mas quem tem bordão, quem tem frase que a gente lembra, quem tem entrevistas, é o Zagallo, entendeu? Ah, mas aí eu acho que o Pelé nunca foi, o Pelé não era desenvolto e não foi treinador também. Mas é por isso, porque e é uma escolha até que o documento do Pelé, o documentário lá do documento do Pelé mostra muito bem que ele escolheu não falar sobre vários assuntos por conta da ditadura do Brasil, ele teve vários motivos que a gente pode discordar ou não. Mas o Zagallo nunca foi, ele era um cara que falava as opiniões dele, se expressava mais, e a gente tem momentos dele assim, sabe? Que marcam muito. Eu acho que o grande problema da carreira do Zagallo, de fato, é justamente o envolvimento com a ditadura, né? Sim. Que eu citei lá de 1970, ele entra no lugar do João Saldanha justamente porque ele, de alguma forma, compactuava com a ditadura militar. O Saldanha tinha, enfim, colocado um posicionamento super linha dura contra a ditadura. Ele, cara, era do PCB, militante do PCB e o caramba. E acho que a grande parada do Zagallo é que ele fez aquela omissão, sabe? De olhar e falar, pô... Fez o que o governo queria, que era usar a seleção como uma propaganda. Isso, ele foi o peão, exato. Sobre as acusações dele ter pactuado com a ditadura, o velho Lobo, né, que era o apelido dele enquanto treinador, vale dizer, né? Ele era formiguinha como jogador, mas como treinador, até pelo nome dele, né, Mário Jorge Lobo Zagallo, a galera, enfim, chamava ele de velho Lobo, quando ele ficou velho também, tem esse detalhe. Ele sempre se esquivava, né, quando perguntavam pra ele sobre a ditadura, ele falava, cara, eu sou técnico de futebol, o lado da ditadura eu não falo, não é meu alcance. Meu problema era dentro das 4 linhas. E é aquele velho lance do privilégio de você poder não tocar nesse assunto, porque o assunto não te afeta diretamente, porque você é privilegiado e protegido por esse sistema ditatorial. Então, é um problema, de fato, acho que a grande
grande tristeza da carreira do Zagallo, de tudo que ele fez, é esse lado político que ele foi zero engajado. Mas, enquanto personagem pra seleção brasileira, o Zagallo é gigantesco. Isso é absurdo, isso não tem como tirar dele. O cara mais vitorioso da história da seleção. E ele tem sim que ser homenageado pelos fãs de futebol de todo o planeta, cara. Não tem jeito. E eu até me pergunto se ele tem o mesmo reconhecimento fora do país do que ele tem aqui, porque ele é um cara muito grande pro futebol, né? E na Europa os caras já desmerecem o Pelé, então pra desmerecer ele, não sei se é... Não tem. E até, enfim, eu lembro, falando só sobre essa questão da ditadura, eu lembro que o próprio Tostão reclamou disso já algumas vezes, que ele foi centroavante da seleção de 70, né, o Tostão, e ele falou, cara, o Zagallo jamais teve a generosidade de citar o Saldanha pelo tri, porque o time que o Zagallo levou é praticamente o time do Saldanha, né? O Saldanha que queria criar esse time de feras e tal. Entretanto, isso não tira em nada os méritos do Zagallo de ter sido campeão do mundo, tricampeão do mundo, com aquela seleção maravilhosa. É muito mais pra gente citar também, pra não pensar que a gente tá ignorando esse lado polêmico da vida do Zagallo, que de fato é um lado complicado. Sim, é um lado complicado, tem um momento histórico aí, um período também que a gente tem que analisar, num esporte onde a militância ela é atrasada até hoje, né? Então você quer que o cara nos anos 60, 70 se posicione, não tô passando pano, só tô também dando um contexto que também, né? Não, dá pra explica, mas não justifica, né? Esse é o lance. É isso, só mostra como as coisas são, na verdade. É isso. Acho que tem um último ponto aí sobre toda essa questão. A gente não falou sobre isso, mas o Zagallo também foi treinador em 74, quando o Brasil ficou em 4º lugar. Então foi mais uma campanha muito boa da seleção em Copas do Mundo, né? Então acho que a própria postura do Zagallo aí na pandemia e tudo mais, eu acho que, cara, foi um fechamento de vida pro Zagallo muito bonito, sabe? De entender que, acho que ele recebeu todas as homenagens possíveis em vida, levou a tocha da Olimpíada no Rio, tudo mais, foi super legal. E, cara, viveu até os 91 anos, cara, 92 anos, né? Quase 93. Cara, eu gostaria muito, Vitinho, sabe? É um sonho de qualquer um, sabe? Ter uma vida tão longa e próspera como foi a vida de Zagallo. Então, porra, uma baita... E outra notícia triste, né? Essa semana também, 2 dias depois do Zagallo, faleceu o Beckenbauer, né? Verdade. Lenda do futebol alemão também, do futebol europeu. Foi muito mais novo, né? Tinha 78 anos. Sim, muito mais novo. Eu falei agora, o Zagallo era treinador em 74, o Beckenbauer tá jogando, né? 74. Então, realmente, cara, difícil pra caramba. É uma notícia triste aí, a morte do Zagallo, do Beckenbauer, assim como também. E triste, né, cara? Acho que eu falei isso pro Marcelo Bassoli no Telegram, cara. Falei, pô, é como se a vida do futebol que a gente conheceu fosse trocando de cor, saca? A gente perde algumas cores e aí ganha outras, porque vem novas pessoas, novos personagens, vem um Haaland, você fala, pô, que maneiro, que foda. Mas aí você vai deixando pra trás um pouco do futebol que você aprendeu a amar, um pouco do futebol que você aprendeu a admirar, dos personagens, dos grandes momentos, como esse momento do Vocês Vão Ter Que Me Engolir, que era sketch do Cacete Planeta até 2010, sei lá, isso era. Então, cara, é foda, assim. Acho que é triste eu gosto muito de reavivar essas memórias e de lembrar desses caras que, pô, são tão contemporâneos a gente não pode deixar eles escaparem simplesmente porque os caras faleceram, não. A gente tem que deixar vivo. E é o que a gente falou no programa passado, sabe? A seleção brasileira tem que refletir o tamanho desses caras. Esses caras elevaram a seleção brasileira a um nível tão absurdo que é por eles que é inadmissível que a seleção seja tratada da forma como ela é tratada hoje. Cara, e eu acho que, assim, tem muitas coisas que eu discordo dos Estados Unidos. Quase tudo. Mas eu acho que eles fazem muito bem isso de honrar atleta. O que eles fazem, tipo, com os jogadores que se aposentam. E toda vez que o cara vai num estádio, tipo, tem uma puta de uma homenagem, e tem um vídeo que rola. E eu acho que a gente tinha que fazer mais isso, cara. Tinha que valorizar esses caras, assim, em vida também, sabe? Pois é, tem que dar. Meu irmão tem uma música sobre isso, cara, que chama Láureas, que é justamente sobre você dar as láureas, né? As graças em vida, né? Essas homenagens em vida. Porque é aqui que essas homenagens de fato importam. Sim. Tudo que eu já vi de homenagem ao Zagallo nos últimos anos, na Copa do Brasil, etc e tudo, cara, isso que é importante, sabe? Acho que ele faleceu sabendo o tamanho dele, tendo plena noção do quanto ele representava, isso que é o mais foda, cara. A gente vê tanta gente falecendo sem isso, né? Sim. Sem esse reconhecimento. E é muito mais triste, cara. Então, fico feliz de ter visto tudo que a gente viu do Zagallo e que fique pra memória e que a gente ajude também, nós fãs de futebol, ajudemos a lembrar do Zagallo com o tamanho que ele merece ter. Oi, e parafraseando Daniel Furlan, curiosamente, Brasil goleado também tem 13 letras. Brasil! Bom, financiamento coletivo no Padrim e no Patreon. Vale lembrar que o PicPay tá acabando com o sistema de assinaturas, então colabore com o couber no seu orçamento a partir de R$1, Padrim ou no Patreon. Você que colabora no PicPay, já vai desativando esse sistema de assinaturas aí, porque dia 15 eles me mandaram um e-mail que vai acabar tudo, hein? Então eu vou tirar aí o relatório no dia 14, ver se dia 15 ainda consigo tirar algum tipo de relatório, porque dia 16 acabou essa mamata, meus irmãozinhos. Então vamos migrando pro Padrim e pro Patreon pra gente poder continuar colaborando aqui a partir de R$1 e cumprindo
outras metas coletivas e recompensas individuais. Lembrando a todo mundo que esse mês a gente passou de R$2.000 arrecadados e a gente vai ter intervalo extra. Pra você que quiser ajudar, vai lembrar, nós estamos em 219 colaboradores. Minha meta pra esse mês é chegar em 220. Só mais um, voltar pros 220. Então você que colaborava e não colabora mais, você que nunca colaborou, essa é a sua chance. Acesse o Padrim ou o Patreon e colabore com o Couber no Seu Orçamento. Tem link no post para as duas plataformas de serviço de assinaturas do Peladranet. Alegria. Seleção brasileira, olha aí, a campanha Vidani presidente deu certo do jeito errado. Na verdade, meio certo. Vou chamar de meio certo, Vitinho. Porque parte da campanha de Vidani presidente era tirar o Diniz. Isso deu bom. Deu certo, é verdade. Então metade deu certo. Mas a outra metade, que é a mais importante, que seria colocar pessoas interessadas em rever a CBF, não sei não se deu certo, viu? Porque, tô meio triste ainda com toda a bagunça que se mostrou na última semana. Até pra ajudar a gente, Vitinho, eu peguei uma matéria aqui do All Sport, assinada pelo Estadão Conteúdo Rio, publicada hoje, dia 10 de janeiro, enquanto a gente tá gravando aqui, chamada Entenda por que o técnico Dorival Júnior ainda não foi anunciado pela CBF. O que aconteceu? Vamos voltar um pouquinho pra explicar melhor o que mudou do programa passado pra essa. Porque muita coisa aconteceu desde que a pré-campanha Vidani presidente foi anunciada aqui no Peladranet. E a pré-campanha que até agora tá suspensa, né? Afinal de contas, o Reginaldo estando presidente, não tem cadeira livre pra sentar. Onde é que eu vou sentar, Vitinho? É verdade. No colo, você pode sentar no colo dele, não. O Dorival Júnior foi anunciado, entre aspas, pelo São Paulo como novo treinador da seleção brasileira ainda no domingo dessa semana, no caso, o dia 7 de janeiro. Mas ainda não foi confirmado pela CBF até o momento que a gente tá gravando aqui 3 dias depois. Sua apresentação sem data definida, também a gente não sabe muito como vai acontecer. A intenção da entidade era que ele fosse apresentado hoje na sede, quarta-feira, mas tem uma série de compromissos do presidente Edinaldo Rodrigues que atrasou o cronograma. O anúncio oficial deve ficar para quinta ou sexta, portanto, a crise política da CBF é o motivo central do atraso do anúncio do Dorival Júnior. Desde a segunda-feira, o Edinaldo tem se reunido com cartolas da FIFA, da Conmebol, de federações estaduais e de clubes para prestar esclarecimentos. Enquanto isso, a seleção brasileira parece precisar esperar que tudo se resolva para que ela possa ter andamento e começar o seu ano. Enfim, vale lembrar o que aconteceu, né? No início de dezembro, o Edinaldo, a gente falou no programa passado, foi apeado do cargo pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ, e reconduzido agora por decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, na semana passada. O Edinaldo estava tentando retomar o apoio político antes de definir qualquer tipo de coisa. Então o que aconteceu? Quinta-feira, 4 de janeiro, o STF soltou uma liminar sob o poder de Gilmar Mendes, né? Recolocando o Edinaldo na presidência da CBF. Com isso, a decisão da Justiça do Rio de Janeiro vai suspensa e o caso, vale dizer que não está definido, vai a plenário ainda sem data definida. Então, ainda está em crise, tá, gente? Não resolveu tudo, não. Tá tudo na bagunça. Pré-campanha Vidani presidente segue suspensa temporariamente. Cara, de verdade, assim, que tristeza. O Ancelotti tá certo, né, mano, de não vir mesmo. De verdade. Eu acho que pelo lado dele, na intenção da carreira dele, ele escolheu o caminho bem mais estável, né? Acho que ele podia ter feito de outra forma, né? Mas mesmo assim... Ele não precisava ter feito a pataquada, mas assim, vai vir pra essa bagunça, entendeu? Porra, não faz sentido, cara. É foda. Mais um cara que não tem identificação nenhuma com a seleção. A gente falou disso semana passada, é isso? Ele não tem identificação nenhuma. Não tem um apego emocional, ele olha o trampo, né? E aí, cara, na quinta ele foi recolocado como presidente, na sexta ele já optou pela demissão do Fernando Diniz do cargo de treinador. Inclusive ele fez por telefone, tá? A demissão do Diniz. Caralho! Que ficou putaço, pelo que dizem aí. Porra, igual minha ex fez comigo. Que loucura. Caraca! O Edinaldo ainda elogiou o trabalho dele e falou: caralho, Diniz, muito bom o seu trabalho aí, mas eu preciso de um treinador fixo no momento e eu não gostaria de tirar você do Fluminense, não. Eu gostei tanto do seu trabalho que eu não quero você, não. Eu achei tão bom o seu trabalho que eu tô te mandando embora agora, porque, porra, é muito bom. Exato. Vale lembrar os resultados péssimos do Diniz enquanto treinador interino da seleção, né? Ele não conseguiu aplicar a metodologia dele na seleção. Eu já falei no programa passado que pra mim é impossível. E, Vidani, mas você acha que com o tempo? Não é tempo. Seleção, eu vou explicar de novo. Eu vou chover no molhado, Vitinho. Mas assim, um time de futebol, você contrata um elenco, ele vai treinar todos os dias ao longo de um ano inteiro pra aprender a jogar junto. E o Diniz tem táticas muito específicas que dependem muito do entrosamento praticado. Na seleção brasileira, toda a convocação só serve para 2 jogos no máximo. A não ser as que são para competição, que aí são 7 jogos no máximo. E o espaço que tem entre esses 2 jogos é muito grande, né? Isso. Você muda 30%, 40% da convocação, toda a convocação que você faz. Então, assim, a cada 2 meses você tem jogo, 1 mês e meio, 2 meses, e 30% do time muda. Não faz sentido. Então, cara, como é que você quer esse entrosamento todo, essa metodologia do Diniz? Pra mim, ela é impossível de aplicar na seleção. E assim, a gente ficou provado também com o Mundial aí, o Diniz é um técnico cabeça dura, que acha que é só esse jeito que existe. Porque ficou claro, assim, e às vezes funciona. Quando funciona é muito bom. Ele não tem repertório. Mas ele não tem repertório. Se ele precisar fazer outra coisa, ele não consegue, assim. A ponto de que na seleção ficou feio, porque ele tentou implementar muito de cara. Pô,
O Casimiro na seleção com o Diniz pareceu um pereba. Não, ele piorou até no Manchester United, inclusive, por conta desse, eu acho que até isso refletiu nele. Sim, ele não jogou bola essa temporada. Ó, vamos lembrar dos resultados do Diniz, tá? 6 jogos são 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. A última delas diante da Argentina no Maracanã, a primeira derrota em casa do Brasil na história das eliminatórias. Dentre outras marcas negativas, o Brasil perdeu o primeiro jogo pra Colômbia em eliminatórias na história e sofreu sua primeira derrota pro Uruguai em todas as competições desde 2001. Então assim, são 22 anos que o Diniz quebrou de invencibilidade do Brasil contra o Uruguai. O Diniz teve 38,8% de aproveitamento, marcou 8 gols e sofreu 7. A seleção brasileira quase ficou no saldo 0. Porra. Desde que o Diniz veio. Horrível, cara. Ele sofreu, tipo, o triplo de gol que o Tite sofreu na última. Foi tipo assim, né? É o dobro, quase o triplo, isso mesmo, entre o dobro e o triplo. Então assim, a gente entra nessa semana, tá? Pra explicar o que o Edinaldo tá fazendo. Ele tá fazendo reunião ali, ele parece até ter ganho o apoio institucional da FIFA e da Conmebol, que garantiram que não vão punir a CBF enquanto ele permanecer no cargo como presidente eleito. E aí ele teve reuniões ali, cara, com os times, com as federações, reaproximação com o Gustavo Feijó, que é ex-presidente da Federação Alagoana, que foi um dos caras que teve papel central na tentativa de tirá-lo do poder. Mas, cara, o lance é, ele tá fazendo a politicagem dele pra se manter no cargo. É isso que ele quer. Entretanto, isso tudo tá na frente de contratar o Dorival, que já se despediu do São Paulo, já postou videozinho se despedindo. O São Paulo já anunciou ele na seleção e a seleção não anuncia ele. É triste ver como a seleção tá em segundo plano, sabe? Muito triste, cara. Pô, é mais um exemplo que a gente falou na semana passada inteira sobre como a seleção tá sendo sucateada e chutada por essa galera. Mano, a gente tá passando por um momento de muita vergonha, mano. É uma vergonha atrás da outra. E o lance é, eu tô feliz com o Edinaldo na seleção, Vitinho? Nada. Não tô mesmo. Acho que é uma bagunça, acho que ele tem que sair, acho que é inadmissível. O que ele fez como presidente da CBF foi triste demais. É inaceitável mesmo. A gente passou um ano sem treinador e a culpa é toda e restritamente dele. E o cara que servia ano passado pra abrir caminho pro Ancelotti, de repente não serve mais. A incoerência dele, apesar de eu concordar com a demissão do Diniz, com a incoerência eu não concordo. Eu acho que ele não tem, tá claro e evidente que ele não tem plano nenhum pra seleção. Sim. Até porque o Dorival era pra ter sido técnico nesse um ano inteiro. Essa é a revolta, né? O Dorival tava sem emprego em dezembro, a gente falou isso pro ano passado. Porra. E ele, um ano depois, pegou o cara que não servia em dezembro sem clube e de repente ele serve no São Paulo. Por que ele serve agora e não servia antes? Isso é revoltante. Pro próprio Dorival é revoltante, inclusive. E o próprio papo do Edinaldo tá atrás do Felipe Luiz como coordenador técnico. O Felipe Luiz já negou, ele era o preferido do Edinaldo, mas ele quer que siga carreira como treinador ele mesmo. Então ele não quer ser coordenador técnico. E assim, se não definir um nome até essa quinta-feira, é provável que mais uma vez vão apresentar o treinador da seleção brasileira sem saber quem é o coordenador técnico, ou seja, o responsável por fazer interlocução entre a CBF e a seleção. Que vergonha, cara. Nossa. É uma vergonha. Outra da lista de vergonhas da seleção brasileira e da CBF é coordenada por Edinaldo. É uma vergonha absurda, absoluta. Mas dos males, Vitinho, de verdade, pro planejamento da seleção brasileira, eu só quero que o Dorival assuma logo. É isso, cara. Pra ele começar a montar a equipe dele, começar a construir a seleção. E eu, de verdade, a gente falou dele pro ano passado como um dos principais nomes e eu tô feliz que não é um Dunga, feliz que não é um Filipão, feliz que não é um cara desse que assumiu a seleção, um cara só com a mística, sabe? É, pois é. É um cara com trabalho. Com vários trabalhos em sequência e muito bons nos últimos anos, né? E assim, se mostrou um cara moderno, se mostrou um cara que se adapta, faz coisas diferentes se precisar com o time. E conhece o futebol brasileiro, né? Tá treinando times aqui. Eu acho isso importante também. 100%. É o que a gente falou, né? Um cara que tenha domínio do futebol brasileiro e que consiga usar as peças que a gente tem por aqui como, de fato, peças importantes para construir a base sólida dessa seleção. A gente não pode mais depender de jogador que é banco do Shakhtar Donetsk para ser nossa estrela na seleção, bicho. Não, que isso, gente. Acabou. E assim, é estranho porque, por exemplo, o Hulk em 2022, eu acho que ele merecia mais do que 18. Ou do que 14, né, que ele foi. Eu acho que ele merecia mais e ele não foi. Eu também acho. Eu acho que o que ele fez é mais impressionante ele fazer isso no Galo, que ele tava fazendo agora, esses anos, do que ele fazia no Zenit lá, ou sei lá onde. Eu tô triste com a seleção, mas tô feliz com a entrada do Dorival, tô esperançoso. Acho que é uma boa notícia, cara. Uma boa notícia mesmo. Das más notícias, porque manter o Edinaldo também é uma péssima notícia, também é uma bagunça, mas pelo menos vamos torcer pra que isso traga algum tipo de estabilidade e que o Dorival consiga trabalhar. Essa é a torcida a partir de agora. E Lucas Moura de volta na seleção. Pô, merecidamente demais. Tá jogando muito, né? Tá maluco, cara. Porra, eu sou super a favor do Lucas. Enquanto ele estiver jogando bem no São Paulo, vambora, mano. Traz o cara. É o que a gente falou do Pedro, do Gabigol. Quanto cara a gente não queimou em boa fase, cara, e nem usou na seleção. Quanto cara, mano. E eu tenho um respeito pelo Lucas, que ele nunca tentou combater a calvície dele. Ele é careca desde que ele tem 20 anos e ele tá nem aí pra isso. Ele aceitou. Grande Lucas Neto, né? Ele de férias aí na praia, a senhora chamando ele de Lucas Neto. Pô, muito foda. Vai tomar no cu. Bolsonarista? Pra caralho. Pra caralho. Burro. Muito burro. Burro. Muito burro. Muito burro. Burro. Mas, joga bola. Fazer o quê?
Quem tem que ser inteligente é o técnico, já toca o técnico. E assim, gente, já falei, eu tô no desespero, tô me sentindo tão humilhado, que eu convocaria o próprio Bolsonaro pra cair de boca no gramado de novo, pra me fazer feliz. Vai, Bolsonaro, cai de cara no gramado, vamos ficar contente com você lá jogando futebol, vambora, alegria. Ensinando a fazer flexão lá. Olha só quem tá aqui outra vez, eu mesmo, o Chico Bento. Acontece que o Dorival Júnior foi anunciado pela CBF depois da gravação do programa, mas eu fiquei tão fresquinho nem usar uma foto do rapaz pra anunciar o Dorival no comando da seleção brasileira. Então, se é assim, melhor eu ir aqui fumar um cigarro de paia com meu parceiro Testosterinha pra aliviar da tensão, por acreditar que o Brasil vai voar na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Beijo grande pra todo mundo, por aí no Peladinha. É isso, Vitinho da Comédia, chegamos ao fim do programa de hoje. Ô, Vitor, correio! Algumas cartinhas bonitinhas da Batatinha, começando os enviados para podcast@peladranet.com.br, começando com Tabasco Nostalgic, que mandou. Ó o sacão batendo, ó o sacão batendo. Grande e-mail. A galera gosta. Henrique Chagas de Porto, Portugal, mandou um e-mail com o título Pesola Camisola. Começou comentando a vitória suada do Santos sobre o Remo na Copinha, segundo ele, tomando a favor do adversário da torcida, apesar da vitória. E mudando de assunto, ele comenta o buchicho do Edinaldo da CBF, ainda tentando roubar o Dorival do São Paulo depois de tomar toco do Ancelotti, que agora não é mais buchicho, né? Já foi confirmado aí pelo Dorival e pelo São Paulo, pelo menos. Dá pra ver que vamos passar um perrengue nesse ano turbulento que se inicia, ele disse aqui. E vou deixar uma menção honrosa pro Botafogo, o grande Desgraçado! que vem do seu possível ano mais traumático da história. Quero saber vossas opiniões, fica lá a pergunta. Com os jogadores tendo que vestir essas camisas pra defender esses clubes e a nossa seleção com toda essa pressão, ele tá falando acho que de Santos e Botafogo, né? Acha que vão ter muitos que meterão um desmaio ou levarão a avó no jiu-jitsu pra não entrar em campo? Cara, eu acho que não. Acho que de verdade, esse é pra time grande, cara. Esses momentos, tanto do Botafogo de reformulação do elenco agora pra uma Série A depois dessa decepção que foi a Série A do ano passado, e o do Santos agora, é a mesma coisa pro Vasco e tal. Eu vejo sempre uma janela de oportunidade pra novos caras surgirem, sabe? Pra aparecerem caras que estão à altura do desafio. E eu realmente acho que eles sempre aparecem, cara. Difícil não aparecerem. Então, pô, não pode não ser o melhor time do Brasil, Botafogo esse ano, etc. Mas o aprendizado, com certeza, ficou aí. Enfim, eles espero que a SAF do Botafogo consiga ter condições de fato aprender com o que aconteceu e mudar. A mesma coisa do Santos, cara. Tem toda aquela conversa de aposentar a camisa 10, que isso tudo é bobagem. É bobagem, é uma cortina de fumaça absurda. Palhaçada. Porque a hora que o Santos começar a encarar o desafio da Série B e tal, vai cair na real, vai ter que entender como jogar essa bola e como vai voltar pra Série A. Não vai ser fácil não, cara. Vai ser um ano difícil, mas o exemplo do Palmeiras tem que ser o exemplo de todos os times, mano. O Palmeiras, tudo bem, tem a Crefisa, tem essa dinheirama toda, mas o Palmeiras na década passada foi uma década quase perdida, cara. Terrível. A primeira metade da década, pelo menos, né? E, cara, olha onde eles chegaram. Se reconstruíram e do jeito certo, né? Baixou a cabeça e foi aos poucos. É isso aí. O Diego Santos também mandou a cartinha falando: não, roubaram meu Doripau. Doripau demais, hein? Gosto demais. Ou, inclusive, esses memes da época que o Dorival treinava o Flamengo, né? Que era ele na silhueta de uma piroca. Muito bom. Gente, é isso, as cartinhas do programa de hoje. Mande você também sua cartinha para podcast@peladranet.com.br. Lembrar que o site tá com problemas técnicos temporariamente, então não vamos ler como trouxa no programa de hoje, vamos ler no programa que vem. E vou dizer, hein, falei pro programa passado que tá precisando mudar o site resolveu quebrar. Tô pensando em deixar ele quebrar de vez e mudar o Comentrouxa pra outro lugar. Olha aí. Por exemplo, programa que vem, Comentrouxa no post do Instagram com a capa do episódio. Vocês vão lá e comentam no Instagram. E aí, pô, Vidani, mas eu tenho que ter Instagram. Pois é. Porra, 2024, você não tem Instagram, irmão? Quem é você? Exato, segue o Peladinha e comenta lá, que se passar de 100 comentários por lá, a gente faz os comentários por lá. Já vou dizer, hein, tanto o programa passado quanto esse vão ser feitos no post do Instagram, os comentários. A gente vai testar. Post do Instagram. Ah, mas pô, Vidani, tem outra sugestão. Vou fazer um Reddit do Peladinha, vou fazer o comentário lá. Pode ser, vamos testar. Mas o lance vamos começar testando pelo Instagram, que eu acho que é o que mais pessoas têm, entendeu? Uma rede social muito popular hoje em dia. Acho que é mais tranquilo pra todo mundo comentar no Instagram do que comentar num Reddit, por exemplo, que tem uma barreira de entrada bem maior. Então vamos no post do Instagram. Perfeito. Vamos lá então. Se bater 100 comentários nos posts, tanto do programa passado quanto dessa semana, a gente vai ler no programa que vem do Instagram e não do site. Beleza? Mandem feedback sobre isso no Telegram, pra mim no Instagram, em qualquer lugar, no Twitter, que a gente vai escutar vocês e vamos tentar estabelecer outra forma de fazer os comentroxas. Mas a ideia é, gente, eu quero matar o site, de verdade. Eu quero matar o site do Pelada, acho que tá na hora, e fazer um site que seja como é o do dentro da minha cabeça, mais ou menos um hub de episódios, só tem os episódios ali disponíveis pra galera da Play. E aí, cara, quer comentar? Pô, tá aqui o link pras redes sociais, comente, já era. Um abraço. Bom que você segue a gente também em rede social, para com essa porra de site. É isso aí. Hashtag Maidanão Batendo, sem o D, Maidanão Batendo. E La
pergunta da semana é: quem não pode ficar de fora aí da seleção do Dorival? Olha aí. Quem vocês acham que o Dorival tem que olhar? Qual é o primeiro nome que vem na cabeça de vocês e fala, cara, a renovação de seleção passa por tal pessoa? Não vem com o Vini Júnior e Rodrigo não, hein, que eles é óbvio. E nem Hendrick também, porque já também é óbvio. E não me mete Neymar não, que eu vou agredir vocês. Ia falar comigo papo, nossa, puta merda. Ontem eu tava no Copo Sujo Comedy Club conversando com os comediantes. Os caras me defendendo o Neymar, tipo, não, a próxima Copa ele ganha, porque ele vai pra Europa de novo. Não vai, irmão. Acabou a carreira desse mesmo. Fih, se ele for pra Europa, ele vai pra passear, irmão, agora. Deixa aí, esquece isso aí. Ele vai jogar na Roma, vai jogar a Europa League. O Dybala brasileiro. Esse que o Neymar virou o Dybala, pô. É o Dybala. Até o Dybala tem Copa do Mundo, o Neymar não. Vai tomar no cu, Neymar. Essa é a verdade. Porra, e cobrando pênalti na final. É. Tem que ser comentário. Qual que ele erra? É isso então, gente. Fiquem com Deus e até a semana que vem para mais um Peladranet. Um beijo, um queijo. E até a semana que vem. Alegria, tranquilidade. Tamo junto. Alegria. Nossos colaboradores. Chegamos, Testosterinha, para aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Testostas? É isso aí, Vitor. Agora é hora da gente mandar os abraços pra todo mundo que colaborou com R$10 ou mais no mês passado, no caso, dezembro de 2023. É isso, todo mundo que colaborou lá no PicPay, no Patreon ou no Padrim, recebe os abraços aqui. Lembrando que PicPay tá acabando com o plano de assinaturas, então mude a sua assinatura pro Padrim ou pro Patreon e tamo junto. Valeu, obrigado pra todo mundo. Abração pro Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Alisson Ferreira da Silva, Anderson Carteiro Gato, André Luiz Rufino, André Schlemper, André Stabile, Arthur Takeshi Gonçalves Murakawa, aliás, Brando Silva Mota, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura, Sidão Oliveira, Concílio Silva, Danilo Rodrigues de Pádua, Davi Andrade, Diego de Lima dos Santos, Dionelson Silva, de Carlos Santana, Eduardo Coutinho, Eduardo Vasconcelos, Elisnei Menezes de Oliveira, Érico, Everton Santos e Vilásio Júnior, Fernando Costa Neves, Flávio Vieira Sonalho, Frederico Jafelite, Jorge Afrodique, Guilherme Clemente, Guilherme Oza, Guilherme Xavier Ferreira, Israel Peixin, Jonathan Romão, João Vitor Santos Barosa, José Vieira de Venezes Neto, José Vieira Menezes, José Wellington, Lucas de Freitas Alves, Lucas França, Lucas Marciano, Lucas Romualdo, Marcelo Cabral, Mariana Feitosa, Maurílio Rezende, Maxwell Nelly, Natália Cucharlon, Paulo Rig, Pedro Bonifácio, Pedro Láurea, Pedro Machado, Professor Rogério Vitor, Rafael Azevedo, Rafael Correia da Silva, Rafael Mates de Moraes, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Pessoa, Renata Pereira, Robson Duarte, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Thiago de Cesare, Vander Alvas, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan Lauerman Moreira, Vitor Madureira, Wanilon Rodrigues da Silva, Wesley Barbosa, Wesley Souza, William Rogério da Silva, Felipe Frouf, Thiago Lins, Hassan Jorge, Cauê Pescher, Bruno Monteiro, Júlio Barros, Bruno Macedo, Carlos Mucuri, Josué Solano de Barros, Maurílio Rezende, Rafael Macarelli, Adelita Vanessa Rodrigues da Silva, Adriel Romeiro, Aline Aparecida Matias, Bruno de Melo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Caio Mandolese, Fernando de Araújo Brandão Filho, Fernando Henrique Bilheire, Gabriel Lopes dos Santos, Gerson Alves de Souza, Jonathan Ferreira Brito, Lucas Motti Lima, Lucas Penetra, Murilo Segato, Pedro Henrique Lemos, Rafael Camargo Cunioche da Silva, Rafael Santos, Rafael Bubinique, Rodrigo Oliveira Porto, Stefano Belotti, Vander Villanova, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Lennon Estrela, Daniel Moreira, o L da Carine, Sharon Ruiz, Thiago Gonçalves, Davi Lacerda, Felipe Artemio Schouten, Isabela Zácara, Lucas o Fofo, Tatiane Oliveira Ferreira, Vinícius Cunha da Silveira e Luiz Fernando Libarino. É isso, queridos amigos que colaboraram com R$10 ou mais em dezembro de 2023 e ao longo de todo o ano passado. Obrigado a todos pelo carinho. Estamos juntos em 2024. Obrigado por acreditarem no sonho da minha vida, que é o podcast Peladranet. Um beijo, queijo, fiquem com Deus. Amo vocês. Obrigadão por tudo. Valeu, galera. Alegria! Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui, vamos adorar o Testosterinha Show! Começou, galera, mais um Testosterinha Show, Brasil! Uou!
Então, e aí, turma, beleza? Alegria. Suave, tranquilidade. Então vamos aqui definir a ordem do programa de hoje. O primeiro é o Vidani, Alegria. o segundo é o Vitinho. Alegria. Então vamos rodar a roleta para a primeira categoria do programa de hoje. Eu quero o nome de um anime sem a letra A no nome. Ah, pô. Vai, Vidani. Caralho, anime sem A. Caralho, não existe nenhum. Nenhum. Todos têm A. Caralho, tá difícil aqui, hein? Boku no Hero, hein? Olha aí. Boa, vai, Vidani. Vai, Vitinho. Pokémon. Boa! Vai, Vidani. Rodada dupla, vai, Vidani. Digimon. Porra, aí fudeu, né? Vai, Vitinho. Ah, caralho. Não é possível, não é possível. O Naruto tem A. Dragon Ball tem A. Eu lembrei de outro, hein? Porra. Ah, não dá. One Punch Man tem A também, não é? Eu não sei. O pau do Page. Eu não sei nenhum mais. Cara, eu lembrei de Cowboy Bebop. Olha aí. Mas aí, pô. Isso. Lembrei de Bucky também. Bucky, lembra que passava na Band? Saudade, Bucky. E você esqueceu talvez do anime mais popular de todos os tempos, One Piece. Ai, olha aí, tá vendo? One Piece não tem verdade. Caralho, One Piece no TA, cara, é foda, hein? Caralho. É simplesmente o principal, ninguém falou, né? É verdade. Ghost in the Shell também valeria, olha aí, no TA. Porra, mas são pouquíssimos. Essa categoria é muito boa. Muito boa, muito boa, muito boa. Cara, e o Yu Hakusho eu ia falar e eu lembrei do Hakusho. Eu falei, O A. É, pô, One Punch Man me pegou no final também. Eu falei, One Punch. Ah, tô... é foda, é triste. Akira me pegou no começo. Já te fudeu no começo, ele já não. Isso é Kira. Fazer um anime Kira. Não é possível que não tem. Super Campeões tem A e Captain Tsubasa também. Olha que merda. Fiquei pensando, falei, caralho. Death Note tem A, tudo tem A, não tem jeito. Então é isso aí, gente. Valeu, Vidani. Parabéns. Arigatou gozaimasu. Tranquilidade. Os. Fazer igual o taxista samurai aqui pra terminar o vídeo. Os. Então é isso aí, gente. Um beijo queixo até semana que vem. Valeu. Muito bom. Alegria. Arigatou. Pô, o taxista no Chaco é absurdo. Muito foda. Mano. Os. Nossa. Eu ia aqui fumar um cigarro de paia com meu parceiro Testosterinha pra aliviar da tensão.